Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 24 da obra Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Luta Expiatória. É o fim da reunião mediúnica, o atendimento da última pessoa na reunião mediúnica. Um cavalheiro de nome Américo, ele cai em estremeções coreiformes. Na consulta bibliográfica médica, ele tem a coreia, a dança de Sydenham, ou a dança, ou a coreia de São Vítor. E ele começa, portanto, a ter movimentos rápidos e involuntários. Diz ainda os escritos bibliográficos médicos que os casos leves da coreia ou a dança de Sydenham, a pessoa não consegue ou tem muita dificuldade de se alimentar, tem muita dificuldade de se vestir e dificuldade de trabalhar nas atividades que exigem um trabalho manual. E nos casos graves, a pessoa necessita de proteção. E o caso do Américo, retratado no livro, ele quase caiu da cadeira. Se não fosse a cadeira para ele conseguir se segurar, ele teria caído ao chão. Próximo a ele, não muito próximo, tanto no ambiente ali da reunião mediúnica, dois espíritos de semblante desagradável o observam durante a crise. Porém, eles não participam com uma influência magnética para provocá-la. Basta a presença deles para que ele tenha a crise, né? Isso começou com ele quando ele tinha por volta dos 7 anos, o que foi um grande sofrimento, um sofrimento para a família, principalmente para a mãe, que o levou de médico em médico, e à época ele foi submetido aos tratamentos mais rigorosos, os tratamentos mais graves, a insulinoterapia, o eletrochoque e outros tratamentos, a malarioterapia, sem resultado. E só o agrediram os tratamentos muito severos, os tratamentos antigos, e que não teve nenhum resultado, nenhuma melhora. E por esses tratamentos e pelo próprio comportamento depressivo durante tanto tempo, ele parece mais envelhecido do que ele realmente é. Parece um senhor, mas ele tem por volta de 30 anos de idade. Durante a vida anterior, esses que hoje se aproximam dele, e por essa aproximação, não por uma influência mediúnica, ele retira um arquivo mental dele mesmo, foram pessoas que ele próprio aliciou na vida anterior, né? E ficou longo tempo em região umbralina, estreitamente vinculado a espíritos hipnotizadores, com quem ele praticou muitos delitos no plano espiritual. Então o episódio não é um episódio, digamos assim, mediúnico. Não é um episódio mediúnico. É um episódio de animismo, em que ele tira o arquivo mental dele próprio para aquelas crises, para aquelas manifestações, né, de estremeções coreiformes. Porém, nesses episódios, há uma sensibilidade psíquica, né? Como existe uma sensibilidade psíquica na mediunidade, a mesma sensibilidade psíquica. Então, por sentir a presença daqueles espíritos, digamos assim, André Luiz coloca, não havia de forma visível eflúvios magnéticos sobre ele, mas ou havia uma quantia mínima imperceptível. O fato é, quando ele
pressentia, ele tinha uma sensibilidade psicológica da presença daqueles hipnotizadores. Ele próprio tirava de si o arquivo mental da crise, né? Porém, para que isso acontecesse, ele tivesse esse comportamento mental reflexo, que ele tira dele mesmo, como se fosse uma reflexão que ele tira dele próprio, não é um estado mediúnico. Ele teve que ter no passado uma sintonia muito íntima e por longo tempo com esses espíritos. Bem, então ele está nessa situação, né? Esse é o quadro visto. Bem, ele treme também, ele está pálido, mas com os passes de Clementino, ele foi se acerenando até que chegou o fim da crise. Porém, no fim da crise, ele está apático, desmemoriado, suarento, completamente surdo à prece que Raul Silva está fazendo por ele. E, terminada a reunião mediúnica, todos estão mais corajosos, todos estão mais esperançosos. Foi feita a oração final, todos estão mais esperançosos, mais corajosos, em prol de um resultado, de um final melhor para as suas histórias. Mas ele não. Ele não. Ele continua introvertido, melancólico, completamente mentalmente torturado. Essa doença, desde os 7 anos de idade, o deixou numa situação em que ele crê que nasceu para ser infeliz. Ele está também depressivo, né? Ele desistiu antes da própria luta. Ele se crê impossibilitado de realizar qualquer trabalho nobre. Ele desistiu de lutar, né? Então, essa é a situação dele. Essas perturbações rotineiramente retiraram dele a alegria de viver, né? Bom, a equipe espiritual o acompanha no retorno para casa, o vai auxiliando no trajeto na via pública e ele chega em casa, em frente ao portão, mais ou menos depois de uns 30 minutos. Ele tem 30 anos e quem veio abrir a porta para ele é a mãe. Ele não tem condição de fazer uso ele não tem condição de fazer uso de uma chave, né? Mas poderia exercer alguma outra atividade nobre. E ele entra na casa e aquela voz doce, aquela voz clara, alegre, já mostrando um sentimento de uma mãe heróica. É a mãe que veio abrir o portão para ele, o conduziu para casa. No caminho, o conduziu para a cama, né? Ela vai levá-lo para dormir. No caminho, um irmão está bêbado, falando palavrões. E ela o agasalha na cama e volta só dando uma reclamaçãozinha para o irmão, né? Mas voltou novamente a beber. E não demora muito, o Américo dorme. Dormindo o Américo, ele se desdobra, aí sim ele se desdobra. Na reunião mediúnica, ele não se desdobrou, ele não recebeu fluidos de nenhum espírito, não era um processo mediúnico. Então, digamos, de imediato ele não é um médium. Ele é um doente necessitando de tratamento. Porém, essa doença, sendo uma espécie de, a doença e a dor, espécies de arado na terra, vão facilitar a produção. E ele pode, então, posteriormente, depois de melhorar, depois de conseguir a cura, aí sim exercer, desenvolver a sua mediunidade. Então, ótimo. Então, lá na casa dele, ele dormiu rapidamente e foi para o lado do pai. O pai tem paralisia das pernas, né? E ele, com medo, muito introvertido, nem sentiu a presença da equipe espiritual superior. Ele está envolto nas suas manifestações depressivas, né? Preso, vinculado a esse é o seu mundo mental. E foi para o lado do pai e começou a reclamar e a chorar
que estava com muito medo, que necessitava de amparo, que necessitava de auxílio. E o pai, estando acordado, pelo semblante, André Luiz percebeu que o pai captou o raciocínio, captou a mensagem, as reclamações. E André Luiz foi então escutar o pai e ele diz: meu Deus, eu estou envolto por espíritos inferiores. Peço a Deus que me ampare, que não me abandone. Como é triste a velhice adoentada e paupérrima na iminência da morte. Deus me ajude. E aí o pai também começou a chorar. Começou também a chorar como ele. O pai, na vida anterior, ele foi um chefe de um grupo de bandidos que em determinado sítio assaltavam, praticavam furtos e outros crimes mais com viajantes que passavam desprevenidos por essa região do sítio. E agora ele, mesmo estando paralítico, recebeu os 4 comparsas como filhos. E os comparsas, o primogênito é o Américo, que tem a Coreia de Sydenham. O outro está completamente envolto pelo alcoolismo. E os outros 2 estão gastando as energias juvenis durante a vida noturna. Mas ele tem uma filha que na vida anterior foi sua irmã e ela o auxilia muito. E também, digamos assim, o pilar da casa é a esposa. A esposa que o auxiliou desde jovem em atitudes completamente heróicas. Por ela recebeu todos eles, o esposo, os filhos, e auxilia a todos, né? O pai é paralítico, fica muito frequentemente na cama. Porém, ele também exerce atividades leves para sustentar, auxiliar no sustento da casa, né? Agora, ele que na vida anterior desgovernou esses comparsas, tem que trazê-los de volta sobre toda essa dificuldade. Então, é um lar em que as provações são muito significativas. E a filha, que havia sido irmã na vida anterior, ela em sonho também vem, recolhe o irmão, lhe levanta o ânimo e retira de próximo do pai, mostrando que enquanto o corpo dorme, o espírito não dorme. O espírito, então, ele realiza os seus interesses, ele vai realizar as suas atividades, sejam elas voltadas para o bem. Agora, como são seus interesses, pode seguir desejos inferiores. E é aí que surgem os pesadelos, né? Pelo vínculo a outros espíritos inferiores. Ora, então a mediunidade ela é também constante no lar. Incessantemente nós trocamos pensamentos, os nossos pensamentos reagem uns sobre os outros dentro do lar, absorvendo, assimilando esses pensamentos, né? E muito mais do que a gente imagina, portanto, a influência de encarnado para encarnado é muito grande. É muito grande. E muitos dos nossos obsessores, ou nós próprios somos obsessores, sem sabermos, são de pessoas que estão morando no mesmo ambiente, assim como também pode ter o protetor que constantemente nos ajuda, que diariamente nos ajuda, também pode estar encarnado no nosso lar. Ora, então em toda parte, em qualquer lugar, antes de tudo, nós vivemos a vida de espírito. O intercâmbio de alma a alma é um intercâmbio constante. E nós não sabemos, mas nós consumimos ideias e forças uns dos outros.
E o Hilário pergunta assim, então, mas é útil então Américo frequentar o centro espírita nesse estado em que ele está, já que ele não é médium, sendo um doente? Sim, é útil, porque o progresso é fruto da cooperação. E lá, na casa espírita, com disciplina, com estudo, com reflexões, meditações e prece, ele melhorará e poderá atingir a cura e, por consequência, até servir como médium. É qualquer espécie de esforço nosso para a melhoria recebe da vida a melhor resposta. Que Jesus nos abençoe.